Quero cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor. Amém? Convido a igreja que abre a palavra do Senhor, a palavra que cura, que liberta, que salva, a palavra que vai trazer essa noite uma bênção na sua vida e na vida de todos os seus familiares. Quem crê assim, diga amém. Amém. Livro de Isaías, capítulo 55, versículo 8 e versículo de número 9. Isaías 55, versículo 8 e 9. Todos encontraram? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, fala, espera mais um pouquinho, pastor. Amém? É importante nós lermos a palavra do Senhor. Assim diz a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como o céu são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer primeiramente a Deus por estarmos mais a segunda vez nessa igreja, a igreja do Senhor Jesus. Quero agradecer em segundo o meu ministério, que é a minha esposa Isabel Cristina, a minha filha primogênita Aline, a minha filha Késia. Sem eles eu não teria um ministério. Eu louvo a Deus, porque Deus me fez uma promessa uma vez, e Ele cumpriu e está cumprindo. E eu quero dizer, se Deus tem uma promessa na sua vida, Ele vai se cumprir hoje. Quem crê assim, diga amém. Quero agradecer aqui ao pastor, amém, a Dilson, que nos confiou estarmos aqui, trazendo aqui a palavra do Senhor. Eu quero dizer à igreja que eu já comecei a amar essa igreja, amém, aleluias, porque nós somos todos uma família, independente de ministério, né? Porque a palavra do Senhor diz que são muitos os ministérios, mas o Deus é um só. Nós somos batizados pelo mesmo Espírito, amém, glória a Deus. Irmãos, eu estava em casa desde o dia, na quinta-feira que estivemos aqui, que fomos lançados esse convite. Eu confesso aos irmãos que eu fico trêmulo. É 20 anos no ministério, irmãos, pregando a palavra, mas isso se chama temor de Deus, porque se tem uma coisa que eu temo, é Deus. Por isso é um dos motivos que eu saí do ministério que eu estava. Não que o ministério é ruim, não, o ministério é uma bênção, amém, mas por causa disso, irmão, porque eu temo a Deus, e nós nunca devemos perder esse temor. Temor, irmãos, não é ter medo de Deus. Temor é você ter respeito, é você considerar que Deus é Deus, que nós precisamos dele. Irmãos, e Deus me colocou uma mensagem no meu coração, e eu creio que Deus vai trabalhar de maneira surpreendente neste lugar. Irmãos, nós vivemos em uma época que mais nada nos surpreende, ou seja, nada mais nos causa surpresa. Antigamente, irmãos, nós vemos que o futuro, ele era algo inusitado, repleto de surpresa, era repleto de ministério.
mistério. Era, irmãos, muito se surpreendia com muitas coisas. Hoje é diferente. Hoje, com o avanço da ciência, com o avanço ali da tecnologia, nós já podemos fazer certas previsões. Parece, irmãos, que quase nada nos surpreende tão facilmente como antigamente era acontecido. Parece que você não se surpreende mais com mais nada. Antigamente, irmãos, preste bem atenção, antigamente, quando uma mulher se engravidava, ela tinha que esperar 9 meses para poder saber qual era o sexo da criança. Hoje é diferente. Hoje nós vemos, irmãos, com poucos meses de gravidez, usando ali um aparelho de ultrassom, aleluia, já se sabe se vai ser homem ou se vai ser mulher. Hoje, através, irmãos, de pesquisa, já se sabe se vai ganhar as eleições muito antes de eu, você, de nós votarmos. Não se surpreende mais. Nós vemos, irmãos, que satélites, e meteorologia dizem se vai chover ou se vai fazer sol. Parece que nada mais nos surpreende, nada mais causa uma surpresa para mim e para você. As coisas chegam, irmão, a um ponto que mais nada nos surpreende. Os meios de comunicação, irmão, as redes sociais, eles trazem para nós as notícias reais, as notícias, aleluia, imediatamente para cada um de nós. Nós vemos, irmãos, que entretanto hoje será esquecido, o hoje será esquecido pelo dia de amanhã. O desastre ambiental será esquecido pelo desastre da semana que vem. Parece que nada mais causa surpresa na nossa vida. Mas eu quero dizer para você nesta noite que existe, aleluia, um Deus no céu que ainda, aleluia, age na vida dos seus servos de modo surpreendente. E esse Deus está aqui esta noite. Aleluias. A vida com Cristo, irmãos, a vida com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ela é surpreendente. Ela é cheia, irmão, de surpresa. Quando você menos espera, você está sendo surpreendido por Deus. Nós vemos que durante a sua trajetória neste mundo, Jesus sempre surpreendeu os seus seguidores, até mesmo os seus opositores, aqueles que eram contra ele, até mesmo eles. Jesus nunca dava, irmão, resposta que as pessoas esperavam receber. Talvez eles estavam esperando uma resposta, mas Jesus sempre dava outra resposta, sempre causando ali surpresa. Será que na parábola do filho pródigo, o filho pródigo esperava ser recebido com uma grande festa pelo seu pai? Não. Aleluia. Será que o homem, irmão, espancado no caminho de Jericó, ele esperava ser ali socorrido logo por um samaritano, que não se comunicavam, que odiavam uns aos outros,
Será que ele esperava? Aleluias. Aprenda hoje, irmãos, que Deus é um Deus de surpresa. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, esta noite. O Deus que nos surpreende. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: Deus vai te surpreender hoje. Você crê? Fala para ele, você crê? Se você crê, Deus vai te surpreender hoje. Eu não sei quem você tem pedido, que você tem esperado, mas quando eu estava em casa, o Senhor me colocou essa mensagem, que o nosso Deus é um Deus de surpresa. E Ele falou no meu coração: fala para aquela igreja, fala para aquele povo, que eu vou surpreender eles. Se fosse você, dava um glória bem alto. Irmãos, eu já vejo pelos olhos da fé o que Deus vai fazer na sua vida. Porque, irmãos, tudo que eu tenho, tudo que eu peço, tudo que eu espero, Deus me surpreende muito mais daquilo que eu quero. E é o que Deus vai fazer, aleluia, na sua vida. O Deus que nós cremos, irmãos, o Deus que nós servimos, o Deus da igreja, o Deus do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é o Deus que sempre nos surpreende. E Ele está aqui essa noite. Mas o que é surpreender? Surpreender, irmãos, é um verbo transitivo, aleluias, que significa causar surpresa, espantar, surpreender. É isso que eu quero dizer. Certa feita, Deus fez isso na minha vida e continua fazendo até os dias de hoje. Mas eu estava, irmãos, com um problema. Eu tinha feito um consórcio uma época, tinha pago 2 anos, e aí eu estava começando a caminhar, pastor Adilson, e Deus fez uma promessa para mim antes, no primeiro dia, não é doutrina não, mas eu quero que você aprenda. Eu não estou doutrinando não, tá, pastor? Mas o primeiro dia que eu aceitei a Jesus, no segundo dia que eu estava na igreja, passou um pastor, eu não conhecia ele. Ele passou por mim, voltou e olhou para mim, apontou o dedo assim e perguntou para mim assim: você é dizimista? E eu não soube responder, porque eu não sabia o que era dizimista, pastor. Era segundo dia de crente. Você é dizimista? Eu fiquei assim, não sabia, não respondi nada, porque eu não sabia o que era. Aí ele olhou para mim e falou: se você não é, a partir de hoje começa a ser, você vai ver que Deus vai fazer na sua vida. Irmãos, eu não vi a hora de terminar o culto aquele dia, para mim chegar no pastor João, meu cunhado, que tinha mais caminhada, já era tempos da igreja. Eu cheguei nele e falei: pastor João, um homem fez uma pergunta para mim, mas eu não sei o que é. O que é ser dizimista? Ele falou para mim assim: dizimista é você devolver a 10ª parte ao Senhor. E eu falei: então eu vou fazer isso. E a partir daquele dia eu comecei a fazer isso. E Deus abriu, escancarou as portas. Irmão, era uma benção sobre benção de tal maneira. Mas eu comecei, irmãos, a gastar, que era muita bênção. Fiz um consórcio porque eu queria um carro novo, tinha um Fusquinha, e comecei, irmão, a tirar do Senhor, porque chegava uma hora, por exemplo, que não tinha como eu pagar,
E eu começava a tirar. Eu falava, não, depois eu reponho. Repõe nada, irmãos. Não faça isso. O que é do Senhor é do Senhor. O que é seu é seu. O que é do Senhor é do Senhor, e Ele vai te surpreender sobre isso. E ali, irmãos, chegou um tempo que eu tive que parar, porque as portas começaram a se fechar. E ali eu parei de pagar esse consórcio. E o tempo se passou. Deus me abençoou. E ali eu comprei um outro carro financiado. Paguei 1, 2, 3, 4 parcelas. E quando faltava 4 dias já para vencer, não tinha mais dinheiro. Eu falei, Senhor, mas eu estava fiel, irmãos, com Deus. Eu tinha aprendido. Falei, Senhor, vou ter que vender esse carro, vou ter que devolver, porque não tem como eu pagar a parcela que vence daqui 4 dias. Se eu não pagar, o mês que vem não é 1, é 2, mas juro. Isso aí eu trabalhando e conversando com Deus em espírito. Cheguei em casa, irmãos, tomei um banho, bateu palma. Ó Deus que surpreende. E aí fui ver o correio. Sou Luzair, falei, eu mesmo. Então Sedex aqui para o senhor. Fui lá, catei aquele envelope, abri aquele envelope. Irmãos, tinha um cheque de 6.138, se não me falha a memória. Paguei 1 ano adiantado as parcelas daquele carro. Ao Deus que surpreende, ao Deus que causa espanto, é o Deus que... Eu fiquei assustado, irmãos. Falei, meu Deus, o que é isso? O que é isso? Isso é o Deus que nós servimos. Irmãos, por mais que o crente ore e busque a Deus, por mais, irmão, que nós estudamos e conhecemos a palavra de Deus, é impossível nós discernirmos os pensamentos e os caminhos de nosso Deus. Somente Ele sabe os seus pensamentos e o seu caminho. Por isso, irmãos, Isaías, ele disse aqui, assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os seus caminhos e os seus pensamentos mais elevados que os nossos caminhos e os nossos pensamentos. Deus, irmãos, é grande e nós somos pequenos. Deus, irmãos, Ele é poderoso e nós somos, irmãos, limitados. O Espírito Santo de Deus, ei, escuta o que eu quero lhe dizer. O nosso Deus vive, irmãos, surpreendendo, causando surpresa, causando espanto. Aleluias. Aos moradores dessa terra, que é eu e você. Quando alguém, irmão, te diz para você, acabou, não tem mais jeito, sabe o que Deus faz? Ele te surpreende. Ele diz, apenas é o começo. Quando todo mundo olha para você, fala assim, desista, não tem mais jeito, Deus olha para você e diz, é apenas o começo. Eu estou apenas começando. Eu ainda vou te surpreender mais e mais ainda. Quando, irmão, nós vemos que quando o vaso ele se quebra, Deus ele nos surpreende. Ele pega ali os cacos e faz o quê? Um vaso novo. É o Deus, irmãos, que nos surpreende. Quando o médico diz, não tem cura, aleluia,
Deus te surpreende e diz: eu sou o médico dos médicos, eu sou o Deus que sara. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus, irmãos, que nos traz, que nos causa surpreendemos com as atitudes de Deus. Quando alguém diz não tem solução, as portas, aleluia, se fecharam, Deus, ele te surpreende e diz para você: eu abro as portas para você. É o Deus que nos surpreende. Irmãos, a minha vida toda eu trabalhei por conta. E um dia eu estava meio... A gente que trabalha por conta, a gente fica meio estressado, muitas das vezes preocupados. E ali Deus abriu uma porta numa fábrica. Acho que Ele queria que eu descansasse um pouco, porque eu trabalhei 2 anos nessa fábrica. Não fazia nada, irmãos. Só chegava ao final do mês, pegava o meu salário, né? Fiquei 2 anos, irmãos, mas chegou um ponto que Deus, como Ele abriu aquela porta, Ele fechou a porta. Porque o nosso Deus, porta que Ele abre, ninguém fecha. E porta que Ele fecha, ninguém abre. E chegou o fim, e aquelas portas se fecharam. E eu saí, fiquei 2 anos naquela fábrica e fiquei preocupado, pastor, porque eu perdi todos os meus contatos. Durante 2 anos, todos que me procuravam: não estou mais, não estou fazendo mais móveis, não estou fazendo mais, eu estou na área de construção, não estou mais, eu estou numa fábrica. E foi indo, perdi todos os contatos. Eu falei: meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu perdi meus contatos. Irmãos, no dia seguinte Deus abriu uma porta tão grande. É o Deus que nos surpreende. 4 meses que eu fiquei, comecei a trabalhar de novo por conta. Eu ganhei mais o dobro, o triplo do que os 2 anos que eu fiquei nessa fábrica. Irmãos, é este o Deus que eu creio. É este o Deus, irmãos, que eu prego a sua palavra aqui essa noite. O Deus do impossível. Aleluia. O Deus, irmãos, aleluia, que está dizendo aqui essa noite para mim e para você, que Ele vai te surpreender. Obrigado. Irmãos, se nós olharmos para as páginas da Bíblia Sagrada, o livro que é a revelação de Deus para nós, nós veremos Deus, irmãos, agindo na vida de muitas pessoas. E iremos ver, irmão, que as ações de Deus sempre surpreende as pessoas. Aleluias. Deus, irmãos, Ele nos surpreende pela sua escolha. Fala para o seu irmão assim: Deus nos surpreende pela sua escolha. Agora olha para ele e fala: por isso que você está aqui essa noite. Aleluia, ó Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos, irmãos, a palavra de Deus, logo nós descobrimos que a escolha de Deus são diferentes, aleluia, das nossas escolhas. Nós escolhemos, irmãos, geralmente pela aparência, ou mais pelo mais sábio, ou
tememos, irmãos, porque tem mais talento, ou que aquele que tem mais fama. É dessa forma que nós escolhemos. Nós escolhemos pela aparência. Nós escolhemos, irmãos, pelo que nós vemos por fora. Beleza, talentos, estrutura, força física. É dessa forma que nós escolhemos, pelo que nossos olhos vê. Ah, esse sim, esse tem mais talento. Ah, esse sim, ó, o tamanho do homem. Ó, o bicho forte, inteligente. Olha o físico. É dessa forma que geralmente nós escolhemos. Deus, irmãos, Ele escolhe pelo que Ele vê de dentro de nós. Motivos, aleluias, intenções, caráter. É dessa forma que Deus enxerga. Ele não enxerga por fora, mas sim por dentro, dentro do meu e do seu coração. Ele enxerga, irmãos, aleluia, o motivo que nós colocamos no nosso coração. Ele enxerga, irmãos, a intenção de nosso coração. Ele enxerga o caráter de cada um de nós. Na verdade, irmãos, Deus vai na contramão, irmãos, aleluia, da lógica do ser humano. Aleluias. Nós escolhemos os melhores, os mais bem preparados. É lógico, é dessa forma que nós vemos. Aleluias. Deus, irmãos, Ele nos surpreende. Ele escolhe o que? Ele escolhe os piores, os desprezados. Ele escolhe, irmão, ali os esquecidos, o discriminado pela sociedade. É dessa forma que Ele escolhe. Nós vemos, irmãos, para derrotar ali o gigante Golias, Deus não escolheu o rei Saul, que a Bíblia diz em 1 Samuel 9, lá no versículo 2, que era o mais belo e maior homem em estatura em Israel. Mas Deus não escolheu ele para derrotar ali o gigante Golias. Deus não escolheu ali, irmãos, Eliabe. Apesar do profeta Samuel ficar admirado ali com a sua aparência e estrutura que Eliabe tinha, para derrotar Golias e reinar ali sobre a nação de Israel, Deus surpreende a todos. Ele escolhe quem? O menino Davi, o mais pequeno, o ruivo, o desprezado. Estava lá no campo, trabalhando, cuidando das ovelhas. Aleluia. Pastor de ovelha, esquecido pelo seu pai Jessé, desprezado ali, irmãos, pelos seus irmãos, discriminado pelo rei Saul, desprezado por Golias, mas com uma diferença: escolhido por Deus. Você pode ser desprezado, você pode até se sentir esquecido, você pode até achar que ninguém dá a mínima por você, mas você foi escolhido por Deus. Aleluias. Está escrito, irmãos, na Bíblia, lá no livro de Salmos 89, versículo 20, onde Deus diz: achei a Davi um homem segundo o meu coração. Quantos muitos estavam ali olhando, procurando, olhando pela aparência, Deus fala: achei. O povo queria um rei, mas um rei
do jeito que eles queriam, do jeito que eles achavam ser melhor. E Deus permitiu dar aquele rei para eles, o rei Saul. Mas Deus falou: achei, aleluias, achei a Davi, um homem segundo o meu coração, um homem que estava ali para satisfazer, para agradar a Deus. O rei Saul queria agradar o povo, mas Davi foi escolhido, achado por Deus para agradar a Deus. Você foi escolhido no meio de muitos para estar agradando a Deus aqui essa noite. Você pode glorificar o Senhor? O Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus, irmãos, é um Deus de surpresa. Ele fala, quando ele falou assim: achei a Davi, aleluia, um homem segundo o meu coração. O nosso Deus é o Deus de surpresa. Fala para o seu irmão assim: você vai se surpreender. Irmão, se você pudesse olhar com seus olhos espirituais o que Deus tem para você, a surpresa que Deus tem para você, você não parava um minuto de glorificar ao Senhor. Você, irmãos, não ficava um minuto sem sentir a presença de Deus. Pode vir as dificuldades, pode vir os problemas, pode vir o diabo, que seja o que for, mas você pode ter certeza que Deus vai te surpreender. Aleluia. Deus, irmãos, Ele não escolhe ali os capacitados, mas Ele capacita ali os escolhidos. Paulo, ele disse em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, versículo 28: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes, e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Irmãos, eu poderia ficar aqui a noite inteira falando de exemplos de como Deus nos surpreende nas suas escolhas. Nós vemos que Ele escolheu um homem idoso e uma mulher estéril para fazer deles uma grande nação. Olha o Deus que causa, que nos surpreende. Ele escolheu ali, irmão, um enganador, um trapaceiro, para fazer dele ali pai da tribo de Israel. Esse é o Deus que nos surpreende. Ele escolheu ali um homem na prisão, irmão, para fazer dele o que? Um governador do Egito. É o Deus que nós servimos. Ele escolheu ali um homem, irmão, gago no deserto, tomando conta ali das ovelhas, aleluia, para tirar o seu povo da escravidão no Egito e levar eles à terra prometida. É o Deus que nos causa, que nos surpreende, que nos causa espanto. Ele escolheu ali, irmãos, um filho de uma prostituta para ser juiz em Israel. Não é um Deus de surpresa? Aquele que era desprezado, aquele que era discriminado, filho de uma prostituta, mas Deus escolheu ele para ser juiz em Israel. Ele escolheu ali uma mulher moabita, irmãos,
para fazer ali, aleluia, parte da descendência do Messias. Aleluias. Ele escolheu ali, irmão, uma prostituta também, para anunciar em Samaria o Salvador do mundo. Aquela mulher que estava à beira do poço, Jesus chegou para beber água. Estava ali aquela mulher, e Deus deu a ela a água viva, a água para transformar a vida daquela mulher. Aquela mulher saiu, irmãos, anunciando, pregando a palavra a todos ali, anunciando ali o Salvador do mundo. É o Deus que nos surpreende. Eu quero dizer para você que Ele escolheu a mim e você, que éramos uma mala sem alça, lá no lamaçal dos pecados, para ser um pregador da sua palavra. Hoje vocês me veem aqui, ó, pregando a palavra de Deus, mas eu era um mala sem alça, irmãos. Aleluia. Hoje eu estou aqui pregando, mas Deus, Ele surpreendeu. Eu estava no mundo, tinha culto na minha casa, eu adolescente, jovem, entrava no meu quarto, fechava a porta, colocava um fone desse tamanho assim no ouvido, ligava o som e só saía no outro dia para ir trabalhar. Mas Deus surpreendeu até mesmo a mim. Deus te escolheu, irmãos, para ser pregador, para ser pregadora da palavra de Deus. Aleluia. E dizer para você esta noite que Deus nos surpreende pelas suas escolhas. Você está aqui hoje não é em vão. Se Deus está aqui, porque Ele te escolheu. Se você está aqui essa noite, é porque Ele te escolheu para te surpreender. Você vai poder abrir os seus lábios, encher seu pulmão e dizer ao nosso inimigo, o diabo: você enganou, bicho, você estava errado. Olha o que Deus fez. Ele me surpreendeu. Olha o que Ele fez na minha vida. Jó foi surpreendido por Deus. Perdeu tudo que tinha. Perdeu sua riqueza, seu ouro, sua prata, seus animais, seus criados. Perdeu o que mais ele amava, seus 10 filhos. Você consegue imaginar uma sala, um velório, com 10 caixão? Ali estava Jó. Perdeu seus 10 filhos. Chegou um ponto da sua mulher chegar nele e falar assim para ele, depois que ele estava ali todo cheio de lepra, sua carne podre derretendo, já tinha sofrido, perdido muitas coisas, agora perdeu sua saúde física, podre, derretendo. A mulher chega nele, esse é o Deus que você serve? Amaldiçoa ele e morra. Mas olha o Deus que causa surpresa. Já olhou para aquela mulher e falou assim: você fala como uma doida. Você aceitaste o bem de Deus com prazer, agora o mal não queres aceitar? O que eu tinha, Deus me deu. Ele deu, Ele tirou. Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Sabe o que Deus fez? Vocês sabem o final da história. Deus deu tudo em dobro para ele. É o Deus que causa surpresa, irmãos.
é o Deus que nos surpreende. Aleluias. E eu estou dizendo para você, diante de Deus aqui essa noite, que Ele vai te causar uma grande surpresa. Aleluias. O Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que surpreende com a solução dos nossos problemas. O Deus que nos surpreende com a solução para os nossos problemas. Fala para o seu irmão assim: Deus vai te surpreender com a solução dos seus problemas. Nessa vida, irmãos, todos nós enfrentamos problemas, dificuldades. Existem problemas, irmãos, que vão além da nossa força, além da nossa capacidade. Problemas que nós olhamos e não temos mais força para vencer esse problema. Problemas, irmão, que você diz: eu não sou capacitado para suportar isso. Aleluias. Às vezes, irmãos, um problema financeiro, às vezes também um problema familiar, ou até mesmo problemas de enfermidade. Mas o Deus que nós servimos é o Deus que surpreende com a sua solução para os nossos problemas. E Ele está dizendo aqui esta noite que Ele vai solucionar o seu problema. Quem crê? Porque nós servimos um Deus, irmãos, que surpreende. Algo que aparece, irmãos, muitas das vezes na nossa vida, de uma hora para outra. Você está bem? De repente você está com um problema financeiro. Você está com saúde. De repente você está ali com a enfermidade. Você está bem com a sua família. De repente você está com um problema grande no meio da sua família. Você está bem no seu casamento. De repente você olha e vê que a estrutura conjugal, a sua estrutura do seu casamento está sendo abalada. Mas Deus está dizendo que Ele vai te surpreender essa noite. Há uns meses atrás, nós somos surpreendidos por um problema financeiro assim. Trabalhei 2 dias trabalhado, irmãos, de deixar o couro do ombro, ficou ferido o meu ombro. Um serviço que eu peguei, R$3.000. 2 dias, fui lá ao serviço. Foi 2 dias suado, de sangrar o ombro. E poucos dias depois, nós somos surpreendidos. Questão de 5 minutos, 10 minutos, não sei, talvez menos, nós perdemos todo aquele dinheiro. Caímos num golpe. E eu fui lá querendo ajudar um suposto sobrinho que não era, e transferi R$3.100 na conta dele. Quando eu fui ver, era um golpe. Então, irmãos, são coisas que muitas das vezes nós somos surpreendidos, não queremos, não esperamos, mas vem, acontece. Nós, servos de Deus, irmãos, nós não estamos livres das aflições. Ao contrário, o próprio Senhor Jesus fala que nós temos que passar por as aflições, mas Ele nos surpreende, Ele nos livra de todas elas. Então nós vemos, irmãos, que existem problemas que surgem na nossa vida. Parece que tudo está perdido. Parece
Deus que não tem mais solução. É nesta hora, irmãos, que nós devemos confiar em nosso Deus. Quando você achar que não tem mais jeito, quando você achar que não tem mais solução, é nessa hora que você tem que confiar em Deus, porque Ele está aqui essa noite para te surpreender, para nos surpreender. Quando tudo parece perdido, Deus pode fazer, irmãos, surpresa na nossa vida. Pode fazer surpresa. E ali eu falei: e agora? Era o dinheiro das minhas contas, de uma delas. Eu falei: como que nós vamos fazer? E chegou um extrato meio violento, meio bravo lá em casa. E nós procura dali, procura daqui, mexe dali, mexe daqui, vai daqui. Deu a conta certinho. Eu falei: mas não deu, porque eu não tinha tirado meu dízimo. Aí fui lá, tirei meu dízimo. E volta minha esposa de novo: mexe dali, mexe daqui, mexe dali. Eu não entendi, porque tinha dado redondinho, certinho. Aí eu tirei o dízimo, ia faltar. Mas não faltou não, irmãos. Mexe dali, deu certinho. Foi lá e pagou a conta. Chegou o mês seguinte, outra pior. Eu falei: e agora? Mês não, porque era tudo no mesmo mês. Era uma do dia 17, outra pro dia 20. Eu falei: e agora? O Deus que nós estamos servindo, o Deus que causa surpresa, Ele nos surpreende, irmãos. E Ele me deu vitória. E Ele está aqui essa noite para te dar vitória, para te surpreender. Irmãos, é interessante que nós, ao estudarmos a palavra de Deus, nós iremos descobrir que Deus, irmão, Ele tem solução para os problemas. Tem, não tem? Deus tem solução para qualquer tipo de problemas. Mas Ele nunca, irmão, Ele repete a mesma fórmula. Ele não repete a mesma forma. A solução que Ele faz na vida do pastor Adilson vai ser diferente da solução que Ele vai fazer na vida do Wilson, pastor Wilson. A solução que Deus faz na minha vida, irmãos, vai ser diferente que Ele vai fazer na sua vida. Aleluias, o Espírito Santo de Deus. Nós não temos, irmãos, que colocar, aleluia, Deus dentro dos nossos padrões de vida. Não, irmãos, não é assim. Deus, Ele é imprevisível. Não podemos colocar Ele no nosso padrão de vida, não. Servir a Deus, irmãos, nunca é algo entediante. Ele sempre faz o inesperado na minha vida e na sua vida. Eu dirigi uma igreja lá no Bom Sucesso. E eu estava com um problema com uma jovem. E ela falou assim: a igreja nada, é tudo a mesma rotina, tudo a mesma coisa. Na quinta-feira o grupo de louvor aqui louva. O pastor Adilson, ele dá os anúncios, dá alguma oportunidade, depois passa a palavra. No outro dia será a mesma coisa. Não, irmão, não é assim não. O nosso Deus, irmãos, aleluia, Ele nos causa surpresa. Servir a Deus, irmãos, nunca é um tédio na nossa vida. Irmão, Deus, aleluia, Ele sempre faz o inesperado. Quando você pensa que não é, Ele diz é. Quando Ele diz, você pensa assim, não tem solução, Ele já fala: ó,
Enquanto você estava deitado, dormindo, eu já estava agindo por você. Enquanto você estava descansando, eu já estava trabalhando para resolver, para solucionar o seu problema. Aleluias. Deus nos surpreende, irmão, na solução dos nossos problemas. Mas nunca, irmãos, da mesma forma. Quer ver? Quantas vezes Deus abriu o mar vermelho? Apenas uma. Mas na outra vez Jesus preferiu fazer o quê? Andar sobre as águas. Então Ele nos surpreende, irmãos. Ele soluciona os nossos problemas de formas diferentes. Para tirar Pedro ali da prisão, Deus enviou ali um anjo e as portas se abriram. Para tirar Paulo ali da prisão, Deus enviou ali um terremoto perto da meia-noite. Formas diferentes. Para ressuscitar o filho da viúva, Deus usou ali o profeta Elias, que se deitou ali 3 vezes sobre o corpo do menino, e ele reviveu. Para curar ali o cego Bartimeu, Jesus apenas disse para ele: vê. E ele começou a enxergar. Soluções resolvidas de formas diferentes. Aleluia. Para curar ali um cego, ele cuspiu no chão, fez ali um lodo, passou nos seus olhos, mandou ele lavar ali do tanque de Siloé, e aquele cego começou a enxergar. Deus nos surpreende, irmãos, com as suas soluções, e é isso que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai te surpreender solucionando o seu problema. Eu não sei qual é o seu problema, mas Deus vai te surpreender. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: você crê? É um segredo, pastor. Temos que crer. Temos que crer, porque a palavra de Deus diz mesmo que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluias. Eu não sei, irmão, qual é o seu problema, mas de uma coisa eu sei: Deus, aleluia, tem a solução. Não sei qual é a forma que Ele vai agir na sua vida para solucionar o seu problema. Não sei se Ele vai usar um médico, ou se Ele vai usar alguém que vai colocar as mãos sobre a sua cabeça e você será curado imediatamente. Não sei. Não sei qual é a forma que Ele vai fazer. Eu não sei se Ele vai abrir uma porta, ou se você será, aleluia, abençoado pelo irmão. Não sei. Não sei se Deus vai usar alguém para te abençoar, para solucionar o seu problema. Não sei, é Deus. É Ele que usa. É Ele que soluciona os problemas de formas diferentes. Aleluia. Na minha vida, naquele momento difícil, eu falei assim, pastor, disse: o que o diabo tomou, Deus vai me dar em dobro. Sabe o que Deus fez? Abriu uma outra porta maior. Eu não sei. Eu não sei se você tem alguém que está com um problema de saúde, enfermo. Eu não sei se o pastor Adilson vai chegar e colocar a mão. Tem poder? Tem. Mas talvez não seja dessa forma. Se Ele vai usar aqui, ou se Ele vai enviar alguém lá na sua casa, é Ele quem sabe. Eu não sei, aleluia, se o seu parente, aleluias,
vai vir aqui à igreja e aceitar a Jesus, ou se Ele vai enviar alguém ali na sua casa, aleluia, para falar de Jesus para ele. É a forma que Ele soluciona os nossos problemas de formas diferentes. Deus me mandou hoje, irmãos, aqui, aleluia, para dizer que Ele vai fazer surpresa na sua vida. Foi dessa forma que Ele achou melhor para solucionar o seu problema, para trazer aqui uma palavra de fé, dizendo que Ele vai solucionar o seu problema na sua vida. Se você crê, você receberá a sua vitória. Você crê? Amém? Aleluia! O Espírito Santo de Deus. Irmãos, Deus nos surpreende pela sua fidelidade. Aleluias. Nós estamos vivendo, irmãos, numa época de crise de fidelidade. Pastora Deus? Nós estamos vivendo numa época de crise de fidelidade. Uma das marcas dos dias atuais hoje é a infidelidade. Incrível, irmãos, mas é uma das marcas dos dias de hoje, não somente dentro da igreja, mas em geral, é a infidelidade. Quantos homens e mulheres, irmãos, que dizem ser servos de Deus, mas são infiéis, não têm fidelidade, e dizem ser homens, dizem ser mulheres de Deus, mas não têm fidelidade com Deus. Infidelidade, irmãos, com a esposa ou com o esposo. Infidelidade, irmãos, até mesmo na igreja. Infidelidade, irmãos, com as promessas. Infidelidade, irmão, nas decisões. Infidelidade, irmão, com o nosso próprio Deus. É a crise que nós estamos vivendo nos dias de hoje. A infidelidade. Neste mundo, irmão, de infidelidade, Deus nos surpreende com a sua infidelidade, com a sua fidelidade imbalável. A fidelidade de Deus para mim e com você, ela é imbalável. Aleluias. Deus, irmãos, aleluia, Ele é fiel à sua palavra. Se Ele está dizendo aqui essa noite que vai te surpreender, você vai se assustar, você vai glorificar o Senhor, porque você vai ser surpreendido por Deus, porque Ele é fiel. Não é eu que estou falando, não é eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus, é o próprio Deus dizendo aqui, através dos meus lábios, dizendo que Ele vai te surpreender, porque Ele é fiel. Quantas pessoas, irmãos, já disseram para você: se precisar, conte comigo, aleluia, a qualquer momento, a qualquer hora, me procura. Quantas vezes? Quem já ouviu isso aí? Eu já, várias vezes. Quando você precisar, conte comigo, tá? Sou seu amigo. Conte comigo, pode me procurar a qualquer hora, a qualquer momento. Até mesmo nossa família. Não, eu sou seu irmão, eu sou seu pai, sou seu tio. Conte comigo, me procura. A qualquer hora que você precisar, eu estou ali pronto para te ajudar. Aleluias.
Mas na hora do vamos ver, irmão, ele acaba fazendo o quê? Te deixando sozinho. Mas Deus não é assim. Deus é fiel. Deus é fiel. Ele já está te ajudando. A partir do momento que você saiu do seu lar, Deus já estava, o plano dele já era esse, de te surpreender aqui esta noite. Se for preciso, irmãos, Deus, ele entra com você na fornalha de fogo ardente. Esse é o Deus que nós servimos. É o Deus, irmãos, que nos surpreende. Eu imagino, né? Aqueles 3 servos de Deus sendo surpreendido. O rei Nabucodonosor fez aquela estátua. Olha, é lei, é um decreto. Quando se ouviu os sons dos instrumentos, aquele que não prostares a essa estátua do rei será lançado na fornalha de fogo. Todos se prostraram, irmãos, menos Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí, olha, rei, tem 3 ali, ó, que não obedeceram, não. Ah, é? Ó, eu vou dar mais uma chance para vocês. Vou dar mais uma chance. Vai se tocar os instrumentos. Se vocês prostares e me adorares, prostares na minha estátua, vocês serão salvos. Mas se não, será lançado nessa fornalha. Vai, aqueça aí 7 vezes. Aqueceram ali. Mas mesmo assim, irmãos, eles não prostraram diante daquela estátua. E foram lançados ali naquela fornalha de fogo ardente. Mas surpreendeu eles em quê? O próprio Deus estava lá, junto com eles, caminhando no meio do fogo. Se for preciso, igreja, se for preciso, Deus entra com você nessa fornalha de fogo ardente, mas Ele vai te surpreender. Aleluias. Se for preciso, Deus vai com você, irmãos, aleluia, até o meio das águas. Olha o que diz a palavra do Senhor. Aleluia, em Isaías 43, versículo de número 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Esse é o Deus que nos surpreende. Se for preciso, irmãos, Deus, Ele entra com você no vale da sombra da morte. Se for preciso, Ele faz isso. Aleluia, Salmos 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Paulo disse, irmãos, que ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Mesmo que eu e você formos infiel, aleluia, Ele permanece fiel. Que hora que termina o culto aqui, pastor? Hã? Meu Deus, já é 8 horas, né? Jesus, eu estou lá no meu ritmo lá da Assembleia, lá 9 horas, né? Mas estamos terminando. Mais 2 horinhas, Deus conclui que tem que falar com vocês. Amém? Aleluias, glória a Deus. Irmãos,
Essa é a mensagem, irmãos, que Deus falou em meu coração, em seu coração. Irmãos, jamais desista. Jamais, irmãos, perca a sua esperança. Deus, Ele pode, irmãos, recomeçar o que acabou. Deus pode, irmãos, restaurar ali o vaso que foi quebrado. Deus pode fazer, irmãos, o sonho perdido se tornar realidade. Esse é o Deus que nos causa surpresa. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei, que Deus não, Ele já solucionou o seu problema. Você crê? Coloca a sua mão no seu peito, sobre o seu coração. Senhor meu Deus, eis aqui, meu Deus, a tua igreja, Senhor. E nós cremos, meu Deus, sobre a tua palavra aqui essa noite, aonde o Senhor diz, aleluia, que nós seremos surpreendidos, Senhor. E eu creio, meu Deus, que muitos que aqui estão, independente, meu Deus, de qual seja o seu problema, mas que serão surpreendidos, Senhor, que estarão, meu Deus, aleluia, em nome do teu filho amado, Senhor, aleluia, aqui, pedindo ao pastor Adilson oportunidade para estar testificando, e o teu nome, Senhor, estará sendo glorificado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que assim Deus abençoe a igreja. Pastor Adilson, me perdoa, amém, pelo horário. Igreja, me perdoa pelo horário, mas saia daqui com a sua bênção. Não seja como aquela semente caída no meio do espinho. A semente que caiu no meio do espinho, ela cresceu, mas foi sufocada e morreu. Sabe o que quer dizer? Quando nós ouvimos o que você ouviu aqui essa noite, pelo nosso Deus, não deixe que as lutas, que as aflições venham tirar do seu coração, mas que essa palavra venha estar nessa terra fértil, e ela vai dar fruto, e você vai glorificar ao Senhor. Amém? E as palmas louvam ao Senhor.